Lula diz que não reconhece vitória de Maduro. E para mim, isto não passa de um teatro de quinta categoria para passar o pano pro tirano. Para mim, é um teatro das tesouras que a gente está muito bem acostumado aqui no Brasil. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje. Repercutindo aqui essa matéria do Estadão, que já destaca na manchete, né, que o Lula não reconhece a vitória de Maduro, e adentrando no corpo da matéria, a reportagem diz que o Lula tem duas ideias, né? Ou propor novas eleições, ou propor um governo de coalizão. E por que para mim isso não passa de um teatro? Porque o Lula tá passando o pano pro Maduro. O Maduro perdeu as eleições. Tanto isso é verdade que ele não entregou as atas. E por que ele não entregou as atas? Porque a oposição foi tão bem organizada e tão ligeira que ela disponibilizou na internet 82% do total das atas eleitorais da Venezuela. E com esses 82%, já foi possível constatar a vitória, porque a diferença do opositor foi tão grande nesses 82% verificáveis lá do resultado eleitoral da Venezuela, que os outros 18%, ainda que o Maduro tivesse 100% dos votos, nesses 18% faltante, já não chegaria mais no opositor. Então está decretada a derrota de Maduro. E como ele não contava com essa agilidade da oposição, que estava nos locais estratégicos, e tão logo conseguiram as atas, as publicaram na internet, o Maduro pouco teve a fazer. Então é por isso que ele não entrega as atas, porque as verdadeiras já estão publicadas pela oposição. E foi isso que impediu o Maduro de fornecer as atas adulteradas, porque a oposição foi muito esperta. Então, neste cenário base onde o Maduro é o derrotado, você falar em uma outra eleição é você passar pano pro derrotado. É você dar uma segunda chance pro tirano tentar vencer na marra. E eu acho que o Maduro nem toparia essa ideia. A própria reportagem fala que o Maduro rechaça. Mas vamos supor que ele aceite. Vocês acham que nessa segunda eleição ele já permitiria, por exemplo, que a oposição conseguisse pegar as atas para disponibilizá-las na internet? Óbvio que não. Ele vai fazer um controle muito mais forte. Eu acho que a opressão vai ser gigantesca, que é para permitir ao regime manipular atas e divulgar para o mundo as atas manipuladas. Na eleição que teve, isso se tornou impossível por essa ação da oposição de digitalizar e pôr na internet. Tá, então, falar em segunda eleição é favorecer o perdedor. Depois, falar em governo de coalizão, que nem tá na reportagem. O Lula pensou também, pensa nesse cenário de um governo de coalizão entre o Maduro e a oposição. Cara, isso é favorecer o derrotado. E isso é favorecer quem perdeu as eleições, no caso o Maduro. O que o Lula precisa falar, ele não consegue. Na sua história, ele nunca conseguiu chamar os tiranos, os ditadores de Cuba, Venezuela, todos esses países que o Lula adora o regime, ele não consegue chamar os caras de tirano, de ditador. Não consegue. Não consegue. Então agora dá a impressão que o Lula mudou, tá contra o Maduro, não tá reconhecendo a eleição. Cara, ele não tá reconhecendo que o Maduro realmente perdeu. Ainda que possa não estar as mil maravilhas entre os dois, essas ideias de Lula favorecem o perdedor. Esse que é o meu ponto. Aqui na reportagem até fala o seguinte. Falando do ponto de vista dos opositores, né? Os opositores rejeitam a possibilidade de uma nova eleição e consideram que a apresentação de atas a esta altura estaria sujeita a novas fraudes. Aspas. Eu pergunto a vocês, se não agradar o resultado de uma segunda eleição, vamos para uma terceira? Uma quarta? Uma quinta? Vocês aceitariam isso em seu país? Disse Maria Corina em uma coletiva de imprensa. Propor isso é desconhecer o que aconteceu em 28 de julho. É um desrespeito aos venezuelanos. Concordo. É um desrespeito ao vencedor da eleição. Que a oposição provou que ela venceu com as atas digitalizadas e publicadas na internet. O que ferrou com a vida da Venezuela, do tirano da Venezuela, que por causa disso não conseguiu manipular e divulgar atas manipuladas. Então eu concordo 100% com a Maria Corina. É ideia de jirico essa do Lula, de propor novas eleições. O perdedor perdeu. O perdedor perdeu. E esse outro trecho que eu quero repercutir mostra a passada de pano pro perdedor Maduro. Que ele fala o seguinte: Lula disse que também não é possível reconhecer vitória dos opositores do chavismo, por falta de dados concretos. Lula voltou a afirmar que é necessário divulgar os dados eleitorais do país. A questão é o seguinte: as atas foram divulgadas. A oposição foi rápida demais.
conseguiu digitalizar e mandar na sequência na internet. Está divulgada as atas. O Lula só aceita se for a ata da ditadura. A da oposição pro Lula não vale de nada. Só que tá lá, a que a oposição colocou é a verdadeira, sem manipulação, sem fraude. E aí o Lula finge que não quer aceitar. Pode até estar havendo rusgas nos bastidores entre Lula e Maduro, não descarto isso. Mas a posição do Lula ainda é hesitante, é em favor do derrotado. As ideias que o Lula está sugerindo favorecem o perdedor. O Maduro simplesmente tem que sair do cargo. Tem que sair. Ele perdeu. Nada de governo de coalizão com perdedor. Não, perdedor não faz governo de coalizão com vitorioso. Esquece. O Lula não consegue falar que o Maduro não é um democrata. Lula não consegue fazer com que, aliás, não ajuda com que a Venezuela vire a página da tirania. Ele não ajuda. O Brasil é a principal potência da América Latina, mas é, ao mesmo tempo, um anão da América Latina. Ninguém respeita, ninguém dá valor para o Brasil. Nem os companheiros de Lula, os tirânicos do Foro de São Paulo, né, que tocam aqui as tiranias socialistas da América Latina. Eles não têm o menor respeito. Se precisar falar mais duro com o Lula, vão falar e acho que o Lula vai ficar assim, ai, sabe? Não vai bater de frente. Porque me parece ter uma afinidade muito grande com eles, com esses tiranos, e também me parece concordar com o regime, porque nunca os repudiou. Eu não me recordo de ter visto nunca o Lula repudiar o que tem em Cuba, o que tem na Venezuela, o que tem na Nicarágua. Eu nunca vi. Posso estar errado. Coloque nos comentários se existe algum momento da história o Lula repudiando e chamando o ditador de ditador. Eu realmente não me recordo. Pessoal, é isso. Então, o meu ponto de vista é que é um teatro do Lula. Pode até haver um desgaste, pode até não estar as mil maravilhas, mas o que o Lula propõe ajuda o derrotado. E para mim isso é ponto pacífico, tá? Não sei se vocês concordam. Deixem nos comentários. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, pra gente também sair da bolha. Se gostaram do vídeo, deixe o like, porque isso ajuda a aumentar o engajamento, faz com que os algoritmos entreguem o vídeo para mais pessoas, tá? Então é importante deixar o joinha lá, caso você tenha gostado. Verifiquem se vocês continuam inscritos em todas as minhas redes e até o próximo vídeo.